Olá pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui em nosso canal no YouTube. É com muita alegria e satisfação que eu vos recebo aqui nesse novo vídeo nosso, em nosso canal. E eu tenho certeza que nesse vídeo você vai aprender alguns pontos da Palavra de Deus e você será poderosamente confortado por Deus, consolado pelo Senhor nosso Deus. Você deve ter visto aí na legenda desse vídeo sobre o Salmo de número 23. De todos os salmos que nós temos na Bíblia Sagrada, este é o salmo mais conhecido. Nós temos 150 salmos na Bíblia Sagrada. De todos, o Salmo de número 23 é o salmo mais conhecido. Você já deve ter ido para alguma escola, algum mercado, algum comércio, e você já se deparou com a Bíblia Sagrada aberta nos Salmos de número 23. Não é verdade? Bom, é sobre esse salmo que eu quero, em poucos minutos, descrever algumas lições preciosas que nós temos no texto sagrado. Eu agora quero pedir uma ajuda muito importante para mim, para você, que você inscreva-se em meu canal, ative os sininhos para notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e também compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que gosta de ouvir mensagens da Bíblia Sagrada. Eu não sei qual é a sua religião, mas eu sei que todo ser humano gosta de ouvir histórias, e principalmente aqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus, no Deus Todo-Poderoso, gosta de ouvir histórias bíblicas, histórias concernentes à palavra de Deus. Então compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que gosta de assuntos teológicos, de assuntos importantes a respeito da santa e gloriosa palavra de Deus. Bom, em primeiro lugar, a palavra salmos na língua hebraica significa louvor. É isso que a palavra salmos significa. Nós temos dentro do livro dos Salmos 150 salmos. Os salmos mais conhecido que nós temos, dentre todos, é o número 23, escrito por Davi. É interessante e muito importante nós pontuarmos isso aqui, porque todo salmo que nós lemos, na verdade, não é uma mensagem de Deus para o ser humano. Dos 66 livros que nós temos na Bíblia Sagrada, 65 livros você encontra Deus falando com o ser humano. Mas no livro dos Salmos é um pouco diferente. Por quê? Porque no livro dos Salmos você encontra o homem falando a Deus. O homem louvando a Deus. Então todas as vezes que aí na sua casa, no seu trabalho, na igreja, dentro do seu carro, que você lê um Salmos, você tem que ter, em primeiro lugar, fixado na sua mente que o salmo que você está lendo é um cântico de alguma pessoa a Deus. Isso daqui é um ponto muito crucial para nós entendermos o livro dos Salmos. É uma poesia, é um cântico, é um louvor, é uma adoração que alguém está escrevendo a Deus. Esse cântico que eu quero destacar aqui, em poucos minutos e em poucas palavras, é o cântico de Davi, é o louvor de Davi, é a poesia de Davi ao nosso Senhor. Davi, ele começa o Salmo de número 23 dizendo: Deus é o meu pastor e nada me faltará. Muitas pessoas têm esse salmo de cor na cabeça, não é verdade? Porque de fato ele é um salmo muito lindo. Nós sabemos que possui
Nós sabemos que a Bíblia Sagrada possui algumas partes um pouco difíceis de se explicar, mas o livro dos Salmos, especialmente o Salmo de número 23, é um Salmos que auto se explica. É um salmo autoexplicativo. Ele diz: Deus é o meu pastor e nada me faltará. Davi aqui, ele está trazendo a figura de um pastor perante o Senhor Deus. Ele está dizendo que Deus, ele é o meu, o seu, o nosso pastor. Note que nesse verso de número 1, ele usa um pronome possessivo, meu. Ele é o meu, pronome possessivo, pastor. E porque ele é o meu pastor, nada me faltará. Pastor na Bíblia Sagrada, você sabe que pode ser aplicado dentre muitos pontos e muitas características que um pastor possuía naquela época, na antiguidade, especialmente no Oriente Médio. Como por exemplo, antigamente no Oriente Médio, os pastores tinham uma função muito especial e muito importante dentro de um contexto com as suas ovelhas, com os seus animais. Nós podemos aqui elencar várias características, várias qualidades de um pastor, não é verdade? Como por exemplo, cuidado. Pastor é aquele que cuida das ovelhas, fisicamente falando. Como por exemplo, correção. Pastor é aquele que corrige as suas ovelhas, não por mal, mas por bem. Outra característica de um pastor, proteção. Dar alimentos devidos para que a sua ovelha não morra de fome ou morra de sede. Bom, nós poderíamos aqui, você que me vê nesse vídeo, elencar várias funções, várias características do pastor. Mas eu destaco uma principal característica ao meu ver. Jesus diz em João capítulo de número 10, a partir do versículo de número 10 e 11, que o bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Eu vejo que a principal característica de um pastor é dar a vida por suas ovelhas. Então é essa a metáfora que Davi usa para atribuir a Deus, que ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Só que isso aqui não pode entrar em contradição no que eu vou dizer agora. Por quê? Porque Deus, ele é o nosso pastor. Ok, até aqui tudo bem. Mas por que às vezes nós temos falta de alguma coisa dentro da nossa casa? Dentro do nosso casamento? Você já parou para pensar nisso? Por que muitas vezes nos falta algumas coisas no dia a dia? Quando Davi diz, nada me faltará, ele está também atribuindo a presença de Deus. Pode faltar tudo. Pode faltar muitas coisas financeiras. Pode faltar muitas coisas dentro da sua casa. Mas o que Davi está dizendo aqui é que a presença de Deus nunca vai faltar na minha e na sua vida. É simples assim. O próprio Jesus disse, no livro que escreveu o evangelista Mateus, que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. O que nunca nos falta é a presença de Deus conosco. Irmãos, como que é glorioso nós termos a certeza de que Deus, ele está conosco, de que sua presença é verdadeira, de que sua presença é notória para a nossa vida. Então aqui Davi ele diz, nada vai me faltar. Verso de número 2, deitar-me faz em verdes pastos. Bom, aqui é um ponto muito crucial para esses salmos. Por que Davi diz deitar-me faz em verdes pastos? Você já viu uma ovelha? Se você colocar uma ovelha, fisicamente falando, num pasto amarelado, ela não vai se sentir muito confortável. Não é verdade?
Agora, se você colocar uma ovelha num pasto verdejante, ela vai gostar mais. Por quê? Porque aquele gramado, aquele pasto verdejante, ele vai, primeiramente, fornecer para a ovelha, proporcionar para a ovelha vitaminas, nutrientes, um bom alimento sólido. Davi ele não diz, deitar-me faz em pastos amarelados. Ele diz, Senhor, Tu é aquele que me faz deitar em verdes pastos. Verdes pastos para nós, que somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo, ovelhas do seu pasto, simboliza a palavra de Deus para nós. Somente a palavra de Deus contém uma boa alimentação para nós. Somente a palavra de Deus é a verdadeira e poderosa palavra que nos alimenta, palavra que nos purifica, palavra que nos consola, palavra que nos dá força. Somente pela palavra de Deus é que nós podemos usufruir e reter o máximo de vitaminas espirituais, de nutrientes espirituais e de um bom alimento espiritual. Então, ovelha, eu quero frisar bem isso na sua mente, no seu coração, você que me assiste neste vídeo. Uma ovelha, ela não gosta de pasto amarelado. Ela gosta de pastos verdejantes. Bom alimento, é isso que significa pasto verdejante. Verso de número 3. Refrigera minha alma. Davi está dizendo aqui, Senhor, alivia minha alma. Refrigerar aqui é como você ligar um ar-condicionado. Está calor. Você liga o ar-condicionado, em muitas ocasiões, para quê? Para refrigerar o seu corpo, a sua vida, para refrigerar aquele ambiente, aquele quarto, aquela sala que você se encontra, não é verdade? O que Davi está dizendo aqui, Senhor, refrigera minha alma. É quando a minha alma está em conflito, Deus. Eu preciso de um refrigério. Eu preciso de um alívio para a minha alma. Aí ele continua depois da ponto e vírgula. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele está dizendo que é Deus quem nos guia pelas veredas da justiça. Verso 4, ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. O que é um vale? O vale, fisicamente falando, ele é uma superfície baixa entre montanhas. O vale, ele é uma superfície baixa entre montes. É um buraco muito baixo, em que se uma ovelha caísse neste buraco entre montanhas, possivelmente ela não iria sobreviver, porque não tem saída dentro de um vale. Espiritualmente falando, vale para nós que somos ovelhas de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é aquele momento em que nós caímos dentro de um buraco espiritual. Que você olha para frente e você só vê montanhas. Que você olha para trás, que você olha para os lados e você fala, Deus, eu não sei o que será da minha vida. Por quê? Eu estou dentro de um vale. Porque eu estou dentro de uma superfície baixa, espiritualmente falando, que eu não vejo condições para sair daqui. O que Davi está dizendo é, ainda, olha a palavra que ele usa, ainda, que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não posso temer mal algum. Por que que Davi está dizendo que ele não pode temer mal algum? O texto responde, porque tu, Senhor, estás comigo. Que coisa linda isso, né, irmãos? Deus, ele está conosco. É por isso que nós não devemos ter medo no vale da sombra da morte. Ele continua dizendo,
A tua vara e o teu cajado me consolam. Por que ele usa essa figura? Porque o pastor na época de Davi, lembrando que os reis da antiguidade, especialmente no Oriente Médio, eles também eram chamados de pastores, porque eram atribuídos aos reis da antiguidade um papel de suma importância, que ele exercia um cuidado pastoral para com as pessoas. Então, os pastores que cuidavam dos rebanhos de ovelhas na época de Davi, no Oriente Médio, usava dois elementos nas suas mãos. Dia e noite, o pastor usava uma vara. E para que servia essa vara? Para espantar os lobos, para espantar os animais que queriam matar as ovelhas. E às vezes, para corrigir as ovelhas. E também, o pastor, ele usava um cajado. Cajado é aquele elemento reto com a sua ponta encurvada. E através da ponta encurvada, o pastor buscava a ovelha que estava querendo fugir do rebanho. Então a vara servia para espantar os lobos das ovelhas. O cajado servia para resgatar a ovelha que estava querendo fugir do rebanho. Davi usa uma metáfora muito linda aqui. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele continua dizendo: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Mesa na Bíblia, nós podemos aplicar de muitas maneiras ou de muitas formas. Mesa na Bíblia Sagrada fala de fartura, de prosperidade, de coisas abundantes. Davi está dizendo: Senhor, sabe aqueles meus inimigos? Eu quero que o Senhor prepare para mim, não é para os outros. Eu quero que o Senhor prepare para mim, na presença dos meus amigos? Não. Na presença dos meus inimigos. E Senhor, unges a minha cabeça com óleo. Você já percebeu que na presença dos teus inimigos, você tem que estar com a sua cabeça ungida? Você concorda comigo? Você tem que estar revestido pelo poder de Deus. Senão você não consegue suportar a afronta dos teus inimigos. Às vezes aquela pessoa que olha para você com um olhar torto. Às vezes as pessoas que tramam contra você, contra mim, contra nós devemos estar capacitados por Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, para que possamos vencer os dias maus. E ele finaliza o salmo dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu deixo uma aplicação final para a sua vida. Uma aplicação teológica e uma aplicação prática. Primeiro, aplicação teológica. Pastor, dentro da Bíblia Sagrada, é aquele que fala e as ovelhas reconhecem a sua voz. Pastor é aquele que cura a ferida das ovelhas. É mais ou menos assim. Vamos supor que você tem uma ovelha numa fazenda. A ovelhinha está lá machucada. O que você deve fazer? Você deve ir lá e bater naquela ferida dela, naquele machucado? Não. Você tem, como pastor, fisicamente falando, o que você tem que fazer? Você tem que pegar um remédio, independente de qual remédio seja, e passar naquela ferida. Quem sabe limpar aquele machucado, limpar aquela ferida, para tirar o excesso de coisas, de elementos que não fazem bem para aquela ovelha.
e curar a ovelha. Pastor não é aquele que pega o machucado da ovelha e machuca ainda mais, e multiplica a dor daquele machucado, e multiplica a dor daquela ferida. Pastor, teologicamente falando, é aquele que passa o bálsamo na ferida, para consolar, para curar, para confortar, e às vezes corrigir a ovelha, mas ao mesmo tempo corrigir para o bem da ovelha. Eu deixo essa reflexão para você. Você tem um pastor. Jesus diz em João capítulo 10, eu sou o bom pastor. Saiba que tem alguém que dá a vida por você. Saiba que teve alguém que morreu na cruz do Calvário para te salvar. Que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família, o teu trabalho. Deus abençoe seu ministério poderosamente e abundantemente. Compartilhe esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desta reflexão bíblica. Que Deus te abençoe. Em o nome de Jesus. Um forte abraço.